Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está recebendo aqui Jorge Henrique, diretor técnico da Tracto. Em 3 anos, o software recebeu clientes de que países, Jorge? Olha, não só Brasil, né, mas hoje nós temos clientes nos Estados Unidos, na Espanha, México, Índia, China, Japão. Então, hoje a tecnologia ela atinge níveis mundiais. E isso, o que é que mostrou para vocês? Que a necessidade do brasileiro é uma necessidade de fora também, né? É uma necessidade fora do país. Necessidade de se vender melhor. Isso daí, a barreira da língua não atrapalhou de alguma maneira? O inglês foi suficiente? Como isso se deu? O inglês é a língua universal, né? O único problema é o horário, que é de bem diferente. Para atendê-los? Exatamente. Para atendê-los. Exato. As necessidades, tiveram algumas particulares de algum lugar que surpreendeu vocês de alguma maneira? A comunicação, através dos nossos sites, ela é bem diferente nesses países. Então, hoje um site que é voltado para o Brasil, ele é muito diferente. A forma como a gente apresenta o produto para um produto nosso site dos Estados Unidos, um site em inglês. Por exemplo? Apesar da necessidade do brasileiro ser a mesma dessas outras pessoas, desses outros países, a forma como se vender nesses países é diferente. Então, enquanto a gente aborda posts para redes sociais, que no Brasil isso está em alta, o Facebook, lá fora as pessoas se preocupam mais no final do fluxo da negociação, de uma proposta comercial. Então, tudo isso é uma forma de você cativar o cliente e convencer ele a entrar na plataforma. Isso daí, quando se pensa nesse sentido, há algum tipo de tentativa de se transformar isso em mídia física no final? Papelaria nesse sentido para se apresentar? Sim, existe sim. E isso é uma das coisas que a plataforma ela tem se desenvolvendo aos poucos, né? Não só no Brasil, mas fora do país, existe essa necessidade do profissional liberal criar um cartão de visita, de criar um panfleto, um envelope para documentos. Não só o mundo online, mas também as negociações vão nesse caminho físico, né? Nesse mundo offline. Quando você... Primeiro caminho que você daqui do Maceió foi o quê? Belo Horizonte ou São Paulo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Como foi essa convivência? Quem estava lá? Como foi compartilhar esse conhecimento? Essa experiência foi um processo de aceleração chamado CID, é um processo de aceleração que é financiado pelo governo de Minas Gerais, tá? São 40 projetos, foram 40 projetos, na realidade, de todos os locais do mundo, como eu comentei no bloco anterior. E lá nós tivemos diversas experiências, pois era um espaço compartilhado e na mesma mesa em que Paulo e eu estávamos trabalhando, existiam outras startups de outros locais do mundo com problemas diferentes. Então, esse relacionamento facilitou que o problema de uma startup que já havia enfrentado pudesse ajudar a outra que tivesse... Mas isso era coordenado de alguma maneira? Alguém passava instruções, tutoriais, de alguma maneira? Não. Era tudo bem orgânico, era bem fluido mesmo essa comunicação. E o que esse processo provia aos empreendedores era a orientação de como você se posicionar, escalar, né, e aumentar as vendas com aquele produto digital. Isso daí é um salto quando você pensa a cultura de Alagoas, nesse sentido de pensamento comercial, mercadológico? Sim. A comunidade também ela influencia muito no desenvolvimento de novas tecnologias e estimula. Por exemplo, feiras, eventos, happy hours, são ambientes ideais onde pessoas com habilidades complementares possam se encontrar e surgir novas ideias e soluções. Então, Alagoas tem se tornado uma comunidade. Nós temos aqui o Sururu Valley, que é o conjunto de empresas de tecnologia, empresas do varejo também que estão indo para esse lado tecnológico, né, esse lado virtual, estão se posicionando junto à comunidade. Então, é bem importante. Explica pra gente, conta pra gente como é que se deve fazer para se atrair venda nessa rede social. O primeiro passo importante que o profissional liberal ou essa pequena empresa deve fazer é justamente encontrar um nicho ideal de mercado. O que é um nicho? É um grupo de pessoas que tem aquele problema e está disposto a utilizar a tua solução para resolver e comprar esse produto ou serviço, né? Então, esse encontro de canais,
essa maneira de você encontrar esses locais onde você possa se divulgar é super importante, né? E tudo isso acontece através de testes. Testes bem simples de conteúdo, testes de contato com o cliente, apresentar a ideia, até que você chegue num modelo, num canal ideal, para você possa vender e finalizar todo esse processo de negociação, de divulgação com esses clientes. Como estudar esse mercado nesse sentido de ver quem é o teu cliente, ver o teu nicho? Como é que busca isso? Ó, hoje nós temos diversas ferramentas e ferramentas que a gente utiliza às vezes até sem saber, né, que capturam essas informações e que direcionam para o público ideal. Por exemplo, o Facebook, hoje todo mundo usa o Facebook, né? Brasileiro adora o Facebook. Então, o Facebook é uma máquina de coletar informações de pessoas comuns para direcionar para produtos e para mercados diferentes. Então, dentro do Facebook, existem ferramentas que direcionam um determinado tipo de público a um determinado tipo de produto. Por exemplo, Jorge, eu trabalho com biscuit, eu faço artesanato. Então, lá no Facebook existe uma ferramenta onde você consegue encontrar qual o perfil dessas pessoas que compram artesanato, quais páginas elas curtem, qual os grupos que elas estão, qual o tamanho desse mercado, porque a partir dessas informações você pode comprar um tráfego, você pode comprar o alcance que nós chamamos, a mídia paga, né? E direcionar a divulgação desses materiais para esses tipos de clientes. Isso daí você já falou no Facebook. Dá para compreender mecanismos de padrões de mercado em cima desse público? Sim, sim. Nós percebemos muito que as pessoas consomem demais portais de notícias. E esses portais de notícias, eles têm linhas de conteúdo bem diferentes um dos outros. Então, isso é um sinal que você pode captar, você pode tirar insights, ideias para direcionar o teu conteúdo. Não só isso, mas uma marca que esse público pode consumir, às vezes um tipo de alimento, um tipo de local, de bar e restaurante que essas pessoas mais curtem, que elas são mais ativas. Então, todas essas informações, elas são importantes para o momento que você for produzir essa comunicação, ela ser mais assertiva. Então, a tecnologia hoje, eu vejo que ela está muito baseada no estudo, na compreensão desses dados para você direcionar uma comunicação. É como lidar com um Big Data, no caso? Isso. Agora, de uma maneira bem mais simplificada. É um Big Data para quem não é técnico, né? No caso do Big Data, no caso de quem trabalha com banco de dados, é possível hoje fazer um negócio, fazer um e-commerce sem trabalhar com esse tipo de ferramenta, sem o cadastro dos seus clientes, com as várias informações pontuais? Olha, hoje eu acredito que isso seja um tiro no pé. Você não ter um meio para se conectar a essa pessoa é praticamente descartar todo aquele investimento em comunicação e publicidade que você fez, né? Então, é muito comum você ver na internet pessoas que baixam determinados livros digitais e pedir um e-mail, um número de um telefone, um celular, sei lá, um nome. Então, todas essas informações, elas são importantes para te direcionar para os próximos materiais, para os próximos conteúdos, e a partir dessas informações, elas analisarem esses comportamentos que você tem e direcionar o produto que você possa comprar de uma forma que possa te ajudar e possa ajudar o teu cliente, né? Além desses fluxos, dá para fidelizar? Sim, sim. Como? Hoje existem ferramentas que nós chamamos que é a ferramenta para o sucesso do cliente, é o pós-venda, né? O antigo pós-venda. Então, na internet, não é só eu alcançar o meu cliente e fazer a venda final. Existe esse processo de você engajar, de você manter essas pessoas conectadas ao teu Instagram, às tuas redes sociais, ao teu mailing, teu e-mail ali, e fazer com que ela se torne um fã e um propagador da tua marca. Então, o marketing digital, ele não trabalha somente nessa parte de comunicação, né, do alcance, de alcançar essas pessoas e da venda final, mas também do pós-venda. Essa parte da comunicação, inclusive do pós-venda, desse relacionamento, você tem que ter cuidado para não ser excessivo em algum momento? Sim, sim. Acaba se tornando spam, né, que as pessoas chamam de spam. Ao meu ver, o spam é a informação que não é relevante para você.
Então, sem essas informações, justo como você mesmo comentou, Wendel, elas são extremamente importantes para você direcionar um conteúdo correto e que tenha valor para quem for consumir aquele material, né? Então, Jorge, eu quero produzir um e-book para atingir a área de beleza, essa área de estética. Você tem que entender qual área, qual nicho da estética, qual o nicho do setor de beleza esses teus clientes eles são mais interessados. Porque senão você vai acabar sendo aquele chato, né, que fica perturbando várias vezes durante o dia. Quando se pensa massas, grupos, há de se pensar também individualmente como pensa cada um, no sentido de tipo bem assim, você não pode descartar, inclusive, os grupos de percentuais pequenos. Acredito que não é uma massa amorfa ao mesmo tempo, né? Um público como aqui em Alagoas tem de esmalte, ele tem um público, dentro do público de esmalte tem vários grupos. Como não descartar a minoria diante de uma maioria que pensa igual? Existe uma startup, vou dar um exemplo desse caso. Existe uma startup chamada 3334. É um e-commerce que vende sapatos só do número 33 e 34. Então, quanto mais você nichar, quanto mais você segmentar essas áreas de venda, de produtos, é importante. Então, até uma forma de você economizar no investimento e encontrar processos que possam ser se tornar repetíveis e atingir um determinado objetivo, seja um cadastro no teu site, seja uma venda final ou até a propagação dessa marca. Então, nesses segmentos que você dividiu, é importante você identificar quais são os que têm maior afinidade com o que você está propondo. Porque a partir daí você pode realizar outros testes e até mesmo oferecer outras soluções para esses segmentos, até encontrar um modelo ideal que você possa realmente turbinar aí as vendas e o teu alcance e o teu impacto nesses canais. Ouvidos, olhos e poros abertos sempre para entender o que o cliente quer? Exatamente. É difícil, às vezes, você encontrar... na verdade, é comum encontrar algum tipo de cliente que não consegue ouvir o próprio cliente? Sim. No caso da Tracto, quando ela pensa esse mercado? É bem complicado quando isto ocorre, mas a gente sempre procura saber se realmente aquela pessoa que não foi atingida com a nossa comunicação é o perfil do cliente que o Tracto atende. Muitas pessoas, muitos profissionais querem abraçar o mundo com as pernas, né, como comentam por aí, querem abraçar todos. E isso, na realidade, pode ser um fator crucial para você fechar um negócio e por aí vai. Mas é importante sempre você tentar entender por que ele não conseguiu te entender. E a partir disso você melhorar a sua comunicação. Mas várias vezes esse cliente que não foi impactado por você, pode ser que ele não seja o teu perfil que você esteja procurando. E daí varia. Eu quero testar outro meio de comunicação. Aí você pode testar TV, você pode testar um Instagram, uma rede social mais profissional, como o LinkedIn, um e-mail. É mais questões de teste, sabe, Wendel? Entendi. A gente vai para o nosso segundo intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Estamos aqui com o Jorge Henrique, que é diretor técnico da Tracto. A gente volta já.